Nossa, quem foi que falou isso? Eu. Nossa, se você estivesse na sala, ia te dar um chocolate, uma bala. De verdade, olha. Nossa, imagina só ficar sem gravar essa aula. Igual eu fiquei lá no terceirão, que eu esqueci de gravar uma aula lá hoje já. Duro, viu? Ó, é complicadíssimo, né? Eu falei que eu ia fazer um post-it aqui e ia colar aqui no meu notebook para eu não esquecer de gravar as aulas, que é um negócio meio que complicado. Pessoal, então, ó, só para a gente poder entender, para a gente passar aqui para as atividades de novo, né? Qual que é o contexto que se vivia, né? Antes ali da reforma, né? Ali, qual que é o conceito de reforma, né? Um processo histórico, né? De revolução das estruturas da igreja. Preste atenção num detalhe. Martim Lutero não queria criar uma nova religião, tá? É o que eu gosto de dizer sempre. Martim Lutero não queria criar um outro cristianismo. Martim dá muito trabalho criar religião, entendeu? Você acha que ele queria outra religião? Não, ele queria reformar a Igreja Católica. Só que assim, Martim Lutero sabia que para ele reformar a Igreja Católica não era simples assim. Ah, vamos reformar a Igreja Católica? Vamos! Não, não é assim, galera. Estrutura de poder, pessoal, gravem bem isso, gravem bem. Não levem o professor a mal, o professor é cristão também, entendeu? O professor gosta da igreja. Eu nasci na igreja, é legal, entendeu? Eu acho super bacana. Só que igreja tem as suas instituições políticas. E, gente, de verdade, algo particular chega a dar nojo, entendeu? Porque é instituição política. Você vê, a religião, ela serve para quê? Para que serve a religião? Religião serve para centrar o ser humano em um objetivo e um foco, entendeu? Ninguém procura uma religião porque está tudo muito bem, obrigado. Se está tudo bem na sua vida, você não vai procurar uma religião, tá? Só para... Existem dois casos do porquê você procura uma religião. O primeiro caso é porque a tua família te ensinou assim, tá? Vocês já pararam para pensar nisso? Você vai na igreja porque a tua família te leva na igreja. E você vai naquela igreja sempre porque a tua família te levou ali, pronto, acabou, é isso aí. E eu não tô falando que tá errado, tá, gente? Pelo amor de Deus, aí beleza, é bom. Eu, particularmente, eu sou a favor do sujeito ir na igreja, né? Porque eu penso que o sujeito indo na igreja, ele faz muito menos cagada do que se ele não tiver indo, entendeu? Na teoria. Não, em tese, assim, tipo, eu acredito que não tem, tipo assim, a gente não está no período do século XVI, né, que a igreja, tipo, fazia um monte de atrocidade. A igreja faz outros tipos de coisas hoje, na verdade. Ela é muito mais manipuladora do que propriamente... quem faz atrocidade é o ser humano. É sempre muito importante a gente entender isso, tá? É o ser. Uma vez eu li uma frase engraçada, legal, eu ri muito. Falei assim: Jesus é massa, o que é chato é o fã-clube, entendeu? Tipo assim, né? Tipo, o que acontece? Às vezes o fã-clube que é meio difícil, entendeu? De engolir, porque é um monte de gente ruim, né? Que acha que tá fazendo certo. Mas, enfim. O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, pessoal. É que, assim, você procura uma igreja ou porque a tua família te ensinou assim, beleza? Ou porque, tipo, chega um momento da sua vida que você não tem mais solução, entendeu? Não tem mais o que fazer, entendeu? Tipo, você já tentou tudo, entendeu? Você já tentou virar estrela de ponta para trás, e já tentou pentagrama, você já tentou terreiro, já tentou tudo, não vai, entendeu? Eu tô mentindo. É ou não é verdade? Não é verdade. Tipo assim, o sujeito já tentou ser um sujeito mais calmo, mais centrado, entendeu? O sujeito já deve até ter matado já, entendeu? Mas não resolveu, entendeu? Então, tipo, já tentou fazer um monte de... Então, o sujeito, ele procura uma igreja porque, meu, não tem mais solução. Tipo, vamos procurar uma igreja, né? Porque vai dar certo, né? Às vezes não dá certo também, né? Mas
Mas o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer o seguinte, que a gente procura a igreja nessas duas circunstâncias, entendeu? E assim, né? Ninguém, tipo, vai procurar uma religião, né? Todo mundo procura uma religião porque precisa de algo, tem a necessidade de algo, e esse algo é particular de cada um, entendeu? Respeita a opinião de quem não procura, não gosta, não vai e não se interessa e nem acredita, entendeu? Até porque a gente vive num mundo democrático que a gente tem que saber respeitar as pessoas. Mas a gente vai observar que nesse período aqui em específico, a igreja fazia um monte de cagada, entendeu? Tipo, muitas, não eram poucas, por causa de estruturas políticas. E existem estruturas políticas até hoje, dentro das instituições religiosas, né? Por isso que muitas vezes você tem que. Se você vai na igreja, você entende o seguinte: que você está indo não por causa de pessoas, né? Você vai por causa daquilo que você acredita, né? Tipo, você está indo na igreja não para ser uma pessoa melhor, muitas vezes, né? E tudo mais, né? Até porque também se a igreja fizesse pessoas melhores, dentro da igreja só ia ter santo, né? Então, né? É tipo meio que uma lógica, né? É ou não é, gente? Pelo amor de Deus. Quem procura uma levando para um conceito religioso, quem procura uma igreja é porque está precisando muito de alguma coisa, né? Ou mudar de vida, ou pagar uma conta, ou sei lá o que, entendeu? E aí dentro disso entende a filosofia religiosa, entendeu? Que na verdade você não precisa pagar uma conta, você precisa, tipo, no caso ali do divino, né? Enfim, só para tentar explicar para vocês. Então, assim, tipo, a gente vai observar o seguinte, que as estruturas políticas elas estão entranhadas aí, né? Dentro da questão religiosa, entendeu? Então, qual que era o contexto catolicista aqui da época? O conceito catolicista é de que desde quando surgiu a Igreja Católica existe luta pelo poder da Igreja Católica, entendeu? Existe a luta para saber quem é que vai ser o Papa, né? Quem é que vai ser o cara, né? O pica da galáxia, entendeu? A galera fica nessa daí. Então, desde o século I, a Igreja Católica vivia disputas internas pelo poder, desde quando foi criado, né? Ah, no século XV, então, o Papa Martim V pacificou, né, as disputas e centralizou o poder religioso em suas mãos. Então, ele apazigua todo mundo, centraliza o poder na mão dele. Então, ele que é o chefe supremo religioso, né? Para mostrar seu poder, a igreja passou a construir edifícios grandiosos como Basílica de São Pedro. E aqui a gente vai ver uma fase da igreja esbanjando, né? Uma fase da. E é muito interessante, né? Porque assim, a gente fala. É uma crítica que eu faço, gente, não diretamente, né? Não tenho nada contra. Inclusive, tenho muitos amigos católicos, né? E religiosos, né? Catolicistas e tudo mais. E no universo protestante também acontece a mesma coisa, tá, gente? Não pensem em vocês, tá? Mas assim, tipo, eu penso assim, tem muita coisa para ser resolvida no mundo que a igreja pode resolver. A gente não tem que perder tempo com coisas relacionadas à questão financeira, né? Mas a gente vai ver que nesse período aqui a igreja preferiu muito mais fazer coisas grandiosas em termos de construção do que resolver a vida do povo de fato, entendeu? Porque aqui existia uma estrutura de poder bem característica, entendeu? Existia muita religiosidade aqui também, existia muita coisa ruim que atrapalhava a verdadeira ideia do que é ser cristão, tá? Assim como nos dias de hoje, mas só que é um pouco diferente. Né? A Igreja Católica, então, adotou práticas abusivas e corruptivas visando angariar recursos financeiros para executar os seus projetos grandiosos. Exemplo, venda de relíquia sagrada, venda de salvação, proibição da usura, né? Por exemplo, que nem um sujeitinho vai lá e perdeu o pai dele, ele não sabe se o pai dele foi para o céu ou não, né? Ele ia lá para Roma e comprava a salvação do pai, entendeu? Tipo, pagava horrores na salvação do pai, né? Comprava um lugarzinho no céu, né?
meu, que é horrível, né? Porque quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que o rolê não é desse jeito. Se a salvação fosse comprada, era muito fácil. Era muito fácil. Era só pagar um dinheirinho lá, pronto, fechou, né? Faz o que quiser, paga o dinheirinho, vai lá, pronto. Mas não é assim o rolê, né? E daí, claro que a Igreja Católica sabia disso, né? E a Eles igreja. pagavam para ter um pedacinho do céu. Oi? Tipo, pagava assim. Quantos que ele pagava assim, exatamente? Tipo, Ah, 100 cara, milão? eu não sei, mas peraí, deixa eu. Nossa, velho. Valor da. Como é que chama? Não é usura, é Entrada para o céu. valor. Como é que é o nome do termo? Da indulgência, valor da indulgência. Indulgência. Nos dias de hoje. Vamos ver se aparece alguma coisa. Na época, indulgência na. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa. Eu não sei se vai aparecer alguma coisa. O valor da indulgência, um valor específico, né? Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver. Não, pessoal, não vai ter um valor específico aqui. Não vai ser um valor, mas não deveria ser barato, tá? Não deveria ser barato, não, tá? Ao que tudo indica, pode ser que seja um valor aí até, tipo, referente a um tanto de trabalho, né? Porque nessa época aqui, tipo, é, acontecia muito disso, né? Tipo, de fazer o valor relacionado ao tempo de trabalho, né? Por exemplo, só citando uma outra história bíblica, né? Eu não sei se vocês conhecem a história da mulher que quebra o perfume e joga no pé de Jesus, né? Aquele perfume era. Vocês nunca ouviram falar? Da mulher que quebra o nardo, passa no pé de Jesus? Não tô ligado, não. O óleo. É a mesma coisa. Ela lava o pé de Jesus com óleo e com o cabelo Isso, dela. exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo. Aquele perfume, o valor do perfume equivalia a um ano de trabalho. Então, por exemplo, tipo assim, o quanto seria um ano de trabalho, né? Tipo assim, de trabalho, se trabalhar um ano para comprar um perfume. Então, aquilo era muito valioso, né? Então, tipo assim, tinha os valores de referência, né? Da época também, tudo, tá? Mas assim, pessoal, a gente vai observar que, no caso, então, a igreja, ela adota essas práticas abusivas aí, e, assim, só para a gente poder entender, o Lutero, inclusive, dia 31 agora, a Reforma Protestante fez aniversário. Foi no dia 31 de outubro que é comemorada a Reforma Protestante. E você sabe o que é o mais interessante de tudo? É que tudo tem uma lógica, né? O Dia das Bruxas é comemorado no dia 31 também, né? Por que o Dia das Bruxas é comemorado no dia 31 a Reforma Protestante também? Porque a Reforma Protestante é uma ofensa ao universo catolicista, né? E quem que a igreja chamava de bruxa? Todo aquele que falava contra as ideias da igreja, entendeu? Então, tipo, é lógico que vai pegar muito mais o Dia das Bruxas, entendeu? Que vai ficar famoso, né? Tipo assim, foi um jeito de, tipo assim, meio que apagar da história, né? Mas para quem é evangélico aí, é protestante, gravou a data, entendeu? 31 de outubro, Reforma Protestante, né? Não lembro quantos anos que faz agora, 2020, eu não lembro quantos anos. Faz mais de 500 anos já da Reforma Protestante. Há quem diga que a gente precisa passar por uma outra reforma de novo, né? Que a igreja está fazendo tudo errado já de novo. Igreja evangélica, tá, gente? Não estou falando da católica, não. Pessoal, a gente vai observar que
os membros da igreja, né, demonstravam descontentamento e indignação em relação a essas práticas, principalmente Martim Lutero, que é o monge que se revolta, né? Porque o sonho de todos os monges da época era o quê? Fazer uma visita a Roma. Vamos visitar Roma para nós vermos como é, que bonito, que maravilhindo como funciona a religião e tudo mais. E Martim Lutero, ele chega lá, ele vê tipo umas bizarrices muito grandes, entendeu? Tipo os caras vendendo lasca da cruz, entendeu? Que nem era lasca da cruz, mas que fosse, entendeu? Os caras vendendo pedaços de ossos tipo de personagens bíblicos, tipo um pedaço do osso de Abraão, tipo como se fosse um amuleto, entendeu? Nós vamos vender a salvação, né? E daí o Lutero, ele olha aquilo lá e ele fala assim, mano, mas onde que fala isso aí na Bíblia? Que isso daí tá certo, que isso daí é o correto, né? E daí Lutero, ele cria, tipo, 33 teses, junta com mais outras teses, e daí dá 95 teses de tudo aquilo que a igreja fazia de errado. Em um belo dia antes da missa, ele vai lá, cola na porta da Catedral de Wittenberg, que era a catedral onde ele era padre, né? E a galera, antes de chegar na igreja, passou e começou a ler. Tipo, mais ou menos assim, você sabia que a igreja faz isso? Você sabia que a igreja... Nanana? E daí, tipo, eu fico imaginando como é que Lutero fez, entendeu? Ele colocava prática e devia colocar uma passagem bíblica rebatendo, entendeu? Tipo, ele devia colocar aqui uma passagem bíblica. Então, tipo, é lógico que deu a porta inteira, né, e tudo, e, tipo, isso foi uma repercussão drástica, né? A Igreja Católica chama ele no Tribunal da Santa Inquisição para que ele negue, né? E aí ele prova, né? Ele prova, ué, mas tá aqui na Bíblia, mano, que vocês estão fazendo errado. Eu tenho que negar agora? Entendeu? E daí a galera manda ele de volta para casa, daí ele foge para um dos reinados alemães, porque a Igreja Católica começa a perseguir ele, né? Tipo, começa a perseguir ele porque está atingindo os interesses ali da galera que está no poder religioso, né? As críticas aumentavam com a venda das indulgências, né, em que os católicos poderiam conseguir a penitência de seus pecados em troca de uma doação de dinheiro, né? E daí, 1517, 503 anos, 1517, na Alemanha, Martim Lutero divulgou suas 95 teses contra a venda de indulgências, né? E daí a gente vai observar o seguinte, gente. Claro, né, que Lutero ele tinha uma luta religiosa, né? Mas quem compra a luta de Lutero, às vezes não tinha um compromisso religioso, mas tinha um compromisso político, entendeu? Por exemplo, que nem os príncipes alemães abrigaram o Lutero, não porque os príncipes alemães eles entendem, nossa, a Igreja Católica está fazendo errado mesmo, hein? Acho que a gente tem que mudar este negócio aqui, hein? Não, os príncipes alemães eles queriam romper com o Sacro Império Romano Germânico, governado por Carlos V, e que era um rei catolicista, né? Então, para eles romperem com o rei católico, eles tinham que aderir a um outro conceito religioso. Inglaterra, rei Henrique VIII, ele se casa com a sua cunhada, né? É uma história bem interessante, né? O irmão dele era rei, o Henrique VII, né? O Henrique VII morre, não deixa herdeiro. E a sua esposa é uma mulher chamada Catarina de Aragão. Catarina de Aragão é uma espanhola que é sobrinha do Carlos V. Olha só que beleza. Então, o que ia acontecer? Se não deixasse herdeiro, a Inglaterra ia parar na mão de quem? Do Sacro Império Romano Germânico. Certo? Agora, o seu irmão, o irmão do Henrique VII, sabendo de tudo isso, você acha que ele não ia fazer alguma coisa para tentar salvar o reinado? Óbvio que iria, entendeu? Henrique VIII vai lá, se casa com a Catarina de Aragão, ele se casa com a sua cunhada, ok? Ah, professor, nossa, mas se casa com a cunhada. Tipo assim, hoje não é tão estranho isso, se você for ver bem, né? Tipo assim, mas, por exemplo, que nem não, é estranho você casar com a cunhada, óbvio, não tô... Imagino, tá, gente? Mas assim, por exemplo, que nem eu tô falando que hoje, tipo assim, não é o tipo de história que causa espanto, entendeu? Ah, casou com a cunhada. Com tanto incesto, Exata, aí que tá. Hoje em dia, tipo, para cunhados não conta mais tanto o incesto, entendeu? Certo? Mas naquela época era muito forte a ideia sobre o incesto,
né? Ó, tá casando com a cunhada. Mas aí o Papa, que era espanhol, vai fazer assim: não, pode casar, tá tranquilão, tá suave, suave. Passa um tempo, o Henrique VIII ele arruma uma amante chamada Ana Bolena. E ele engravida a Ana Bolena, porque com a Catarina de Aragão ele vai ter uma menina chamada Ana Tudor, né? E daí o que vai acontecer? Não veio o herdeiro homem, né? Não veio nem com a Ana Bolena, nem com a outra mulher. E daí ele vai pensar assim, velho, o que eu vou fazer? Eu vou morrer, a Igreja Católica vai dar as minhas terras para a galera da Espanha, entendeu? Vai dar as minhas terras para outra pessoa. Então, o que vai acontecer? E daí, o que acontece? Ele rompe com a igreja, né? Por como que ele rompe com a igreja? Quero me divorciar da Catarina de Aragão. Não, divórcio? Imagine. Jamais. Imagina. E aí o que acaba acontecendo? A igreja. Aí ele rebate a igreja e fala assim: mas na hora de fazer o casamento incestuoso, vocês vão. Vocês fazem, né? Mas na hora do divórcio, vocês não querem apoiar, né? E daí ele conta que ele tem uma amante, né? A galera descobre, daí a igreja expulsa ele, né? Dos convívios, né? E daí ele funda a igreja anglicana, né? Que é de base protestante, né? E daí ele se torna tipo dono da igreja anglicana, dono do reinado inglês, e daí que é o que nós chamamos de ato de supremacia, né? Ele domina, né, todo o cenário, né? Mas é mais ou menos isso. E assim, o conceito de reforma religiosa é esse, tá? É essa luta aí. Certo, crianças? A nossa aula vai até que horas? Eu não 10 faço e 10. ideia. 10? 10 e Falta 5 Não minutos. é? Alguém se lembra onde eu precisava, até onde eu fui com os exercícios? Você só fez 1 e o 2. Tá, então pode fazer o 3, 4, 5. De qual página isso daí? Hã? Qual página? Página 13. Página 13. Ai. Que dor. Pessoal, isso aí. Vamos lá, galera. Tá dando certo aí, galera? Tô encaminhado. Sim. Galera, chegando no final do ano, hein?
Tava na hora, não aguento mais, tá doido. Ó, tá faltando 15 Verdade, mano, nem tô acreditando, velho. Já estamos em novembro já, bicho. gente, tá? De repente. Quantas aulas tem ainda, ô, Rafael? Mas quantas semanas de aula nós tem, mas? Ó, eu acho que a aula de vocês vai até a 3ª semana de dezembro, não é? Acho que menos, hein? Não, na Passar o verdade, Natal no Zoom. para quem entrega tudo bonitinho, não tem pendência, acaba antes, né? Pelo amor de Deus, achei que a gente ia mandar um Jingle Bells aqui no Zoom. Ah, não, É então, sempre aí até o dia 10, né? tudo depende, né? Então, a gente tem essa semana, né? A gente tem o mês de novembro inteiro e mais 2 semanas de dezembro, né? Se você for ver bem, por exemplo, que nem comigo, né? Hoje, eu não vou contar hoje, né? Mas, ó, 2, 4, 6, 8, 10 aulas. Comigo, né? Comigo. Então, né, tá logo aí, né? Liberdade vai cantar, né, pai? Aí é nóis. Assim, finalmente veio o sonho de emendar carnaval com Natal, né? Não Pois foi é. tão bom quanto a gente pensou, mas aconteceu. Cara, e eu vou falar a verdade para vocês, né? Bom, tá no final do vídeo agora, eu acredito que ninguém vai assistir isso aqui até o final, né? Comprometer Então, nossa história aqui. Cara, esse ano foi loucura. Esse ano, eu sei lá, eu acho que eu vivi uns 10 anos nesse ano, velho. Eu vivi uns 10 anos. Fácil. Fácil. O cara virou mitológico, tá ligado? Eu tô achando que eu virei tipo um Kratos, assim, sabe? Sei lá, mano, acho que eu perdi uns 3 anos nesse. Cara, pode ser, segundo essa leitura também, pode ser que eu tenha, assim, sacrificado a minha vida uns anos aí também, né, pra frente, né? Né? Com algumas coisas, né? Mas, assim, é interessante isso, né, cara? Olha só, já começou no final do ano passado, né? Que a gente estava numa pegada e tudo. Graças a Deus deu o horário da aula. Não vou poder contar para vocês, tá? Mas na próxima aula a gente trabalha esse conceito aí, tá? Cara, é impressionante. Começo do ano, o Bruno chegou, pô, é assim que lava a mão. Passou 2 semanas, coronavírus. Todo mundo... Ah lá! É o profeta do apocalipse. Foi exatamente Ai, isso. velho. Galera, é sério, eu tenho que encerrar a aula aqui. Próxima aula a gente conversa mais, tá? Pode Beleza? crer. Obrigado da participação de vocês. Valeu. Falou.